Boa tarde, povo angolano, muito boa tarde. É o vosso irmão Toine Congo. Toine Congo é o vosso apresentador no vosso canal Anane Congo. Anane Congo, se entrar no YouTube, bater A-N-A espaço N-E espaço Congo, K-O-N-G-O, Congo. Aí vocês vão encontrar o vosso irmão Toine Congo. Mbutakemena makele kakele kutukamba makabo banga mamukakele kutukamba bo natukambe yatu imakuwa bange phasi iwosh uToine Congo. O Toine Congo está a contar histórias escondidas que o governo angolano não gosta, que o povo angolano gosta de ouvir, que o estrangeiro angolano não gosta de ouvir. Eu sou do Reino do Congo. Tenho a história para contar a este povo. E eu entendo que a minha presença incomoda. Infelizmente, eu sou de Angola. Sou de Angola. Tive que contar a história, povo angolano. Infelizmente. Zebo, aquilo que eu falo incomoda, dói no coração. É isso a canção está a dizer em Kikongo. Eu sei que a minha presença incomoda, mas a única forma é cantar isso. Que isso ficasse uma música para todo mundo dançar. Enquanto que estivermos a dançar ou estiveres a dançar, convido-os abertos a ouvir o que a música está a dizer. Daí vai entrar. E quando vocês ouvirem isso, entender as palavras da música, dói, faz mal. Vou-vos mostrar uma coisa antes de eu falar. Uma pequena coisa que eu gostaria de mostrar ao povo angolano. Não quero mostrar muita coisa para não incomodar o governo, para não incomodar o... não sei. Vamos lá ver. Sou paciente renal há cerca de 4 anos. Por infelicidade, tenho os acessos todos falidos. E desde fevereiro deste ano, comecei a fazer a diálise peritoneal. Que a diálise peritoneal é apenas para o domicílio. O vosso presidente, O ministro da Saúde, o país até hoje tem o estrangeiro a roubar. material. Desde que comecei a fazer este tratamento, semana tem material, semanas não tem material. Agora estou há uma semana sem material. Eu devia fazer 4 bolsas por dia. Estou a fazer apenas uma bolsa a dia para poupar o material. Mas já recebi informações que há dificuldades com o fornecedor, o que quer dizer que o país está sem material neste momento. E se nós não tivermos este material até segunda-feira, acredito que
dos pacientes que fazem diálise peritoneal vão dar em óbito. E é um apelo que eu quero fazer à sociedade, para que os nossos governantes preocupem-se, porque há situações ainda que podem esperar, mas a vida não espera. A vida não espera. Claro, não espera. A vida não espera. A fome não espera. A fome também não espera. Nós podemos não fazer hoje e fazer amanhã, mas se perdemos a vida, perdemos tudo. E não sei por que razão. Eu acho que a Isabela dos Santos vai ver esse vídeo, ela estará na mesa a comer. E os fornecedores não têm material no país, não sei por que razão. Não sei se as outras coisas a gente prioriza, mas a saúde não priorizamos. Por quê? Será que nós não temos direito à vida ou à sobrevivência? Eu estou a falar mais, estou a representar os outros pacientes. Não sou o único nesta condição. Somos muitos. E se não haver uma tomada de decisão rápida e urgente, a próxima semana teremos muitos óbitos. Eu quero pedir mais uma vez à nossa Ministra da Saúde que resolva esta situação junto dos fornecedores de material de diálise peritoneal. Como é que chegamos a faltar material? A reposição, porque a reposição não é contínua. Não sei onde é que está o problema. Por que é que falta este material? Será que nós não temos direito à vida? Então eu gostaria que mais pessoas partilhassem isso, para que todos saibam o que é que está a acontecer. Dizem que os pacientes já não podem ir para o exterior, porque Angola está em condições de tratar. Mas eu tenho um pedido de visto desde maio até hoje. Não consigo ter o visto. Eu só quis ir para Isabela, onde estiver, ela estiver, para ver o nosso povo. Eu estou sem material. Estou sem material. Não sei o que fazer na minha vida. Por favor, olhem por nós. Também temos direito à vida. Desde que solicitei o visto, que era para ir para o exterior, para poder fazer uma prótese. Ou ver uma outra fístula, porque já não consigo fazer aqui. Até hoje não consigo. Epa, eu vou parar aqui. Vou parar aí, não quero mais continuar com isso. Eu meti esse vídeo para ver se a Isabela dos Santos, onde ela estiver, vai ver o vídeo. Infelizmente, a Isabela, a pessoa que você viu aí, não é mulato, é preto. Infelizmente. E a Isabela roubou para que os pretos de Angola tivessem nessas condições. O teu marido, até não quero comentar, que também que não era angolano, também estrangeiro, não pensou nisso, mas dava 5 milhões ao povo dele. Até que fizeram bem de acabar com ele. E agora, vocês viram a consciência de um irmão angolano. Um irmão angolano chamado Domingos Cololo. Um preto também, igual a que está aí doente, a reclamar tratamento. Não sei se nós temos ministro da saúde em Angola. Não sei se o presidente da República sabe das situações que está a acontecer em Angola. Ouvimos das burlas, ouvimos de roubo, ouvimos de marimbondo, ouvimos de muita coisa. Vimos discurso do senhor presidente. Pergunto eu,
Quem tem medo de quem? Será que o presidente tem medo dos ministros? Ou são os ministros que têm medo do presidente da República? Porque os que roubaram o dinheiro estão aí a deambular a cidade inteira, a viajar para Dubai, a ir para o mundo, não sei onde é, à vontade, como o país não tivesse presidente. Pergunto eu, será que ele é angolano? O Agostinho Neto não foi angolano. Dos Santos veio do São Tomé, de Angola, Angola para o Congo, Congo para Brazzaville, regressa, faz filha na União Soviética com uma russa e vão roubar tudo. Agora, nem Angola ele está, anda por aí a mijar nas calças, o mundo inteiro. Nós não sabemos onde ele está. O povo está aí a chorar. Apenas aquela água. Não temos. Mas Isabela a vender diamante mais grande, mais grosso, talvez como dizem em português. Andar o mundo inteiro com o marido. Agora hoje ela anda sozinha. Não sei se onde ela escondeu o marido, não sei. Com os diamantes, o dinheiro dos diamantes que eles roubaram. Não sei se onde anda o dinheiro. Isso dói ver o povo aí a chorar. Não temos medicamento no hospital. Temos as ministras, não sei se Calucuta ou o que é o nome dela. Ela sai na televisão, como ministra da saúde, a falar. E quando ela fala, não sei se, eu nem sei se ela é angolana, é de que província, é santomés, é calverdiana, ou é até nem sei. E ver assim o irmão em casa, não sei se é por ser preto, as mulatos estão a ser tratados, não sei. Epa, faz mal. Povo angolano, penso no meu povo, adoro Angola. Se eu sair, falar disso, porque estou farto, estou cheio. Estou cheio. Vamos lá ver um homem honesto, o senhor, o seu camarada Domingos Cololo da UNITA. Não estou a falar do posto da educação, mas ele é membro da UNITA. Ele foi chamado pelo senhor Bento e Quiqui. Mas pergunto eu, o nome é Quiqui, que nome é este? Será que Quiqui está em Swahili? Em que língua de Angola? Muitos que estão em Angola, na realidade são estrangeiros. Por exemplo, os catanguês trocaram de nomes. Não sei se o João Lourenço, o verdadeiro nome é João Lourenço, não sei. Mas muitos trocaram de nomes. Tinha nome Swahili. Trocaram para se esconder e virar angolanos. Aliás, além dos que são da língua portuguesa, que vieram do São Tomé, Cabo Verde, Guiné, já tinha nome português. E guardaram. Mas os que vieram do Baluba trocaram de nomes. Catanguês trocaram de nomes. E fizeram filhos em Angola, deram nomes portugueses, que foram estudar com a Bolsa de Angola, enquanto que o verdadeiro angolano não tiveram bolsas. E aqueles estrangeiros são eles que vão substituir, continuar a governar. Povo angolano, toda a história dos Bakongo comer como pessoa era falso. Era para dividir o povo angolano, para não saber quem é angolano, quem não é.
E vocês caíram naquela armadilha. E vocês seguiram aquela gente. Hoje estamos aonde? Onde está o dinheiro de Angola? Quantos do verdadeiro angolano têm dinheiro? São cabo-verdianos, santomés, mulatos portugueses, soviéticas, que têm dinheiro. Enquanto que vocês tiveram a lutar os bacongos, porque vocês são langa, vocês comem pessoas. Mas era para vos dividir dos vossos próprios irmãos. Ah, porque do sul são bailundos, mas eram verdadeiros angolanos. E hoje em Angola, faltamos alguém como o Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Faltamos. Um homem consciente, patriótico, que amava a terra, amava o povo dele. Eu não sou da UNITA, eu sou bacongo. E nunca foi da FNLA, nem do MPLA. Mas a maioria da família estiveram no MPLA. Alguns foram mortos pelo MPLA, por ser bacongo e educado. Para ser patriótico, foram mortos porque comem pessoas. Mas no seio do bacongo, no seio do MPLA, havia balubas. Nem conseguem governar nas próprias terras deles. Não conseguem. E querem governar na terra alheia. Veremos isso. Estamos a alertar o povo angolano que não é angolano, não pode ficar em Angola. Falar português afinado, falar português de Coimbra, falar português não sei de onde, quando você não é angolano, não é. E nós não queremos saber de você. Quando um verdadeiro angolano chegar ao poder, a primeira coisa é limpar o estrangeiro em Angola. E nós o faremos. Nós apontamos, tomamos ponto de tudo que aconteceu, que está a acontecer em Angola. Nós apontamos isso. E nós não deixaremos passar isso. Se você foi você foi angolana, casou-se com um estrangeiro, você vai sair de Angola, você irá na terra do teu marido. E se não for, se fosse teu marido fosse ilegal, você é capaz de morrer com ele e a toda a família. Porque não haja mais confusão de Angola, porque não sai mais jacaré que virão com o espírito do Pai para roubar. Nós queremos o bem do povo, queremos a nossa Angola e queremos a paz verdadeira em Angola. Vocês podem me chamar aquilo que vocês quiserem, dizer que esse homem é xenofóbico, ou esse homem é separatista, esse homem é racista. Não quero saber. Quero saber de Angola e quero saber da nossa terra e do meu povo. Isso quero saber. Se vocês me chamarem de racista, eu não quero saber porque em Angola não temos branco. Em Angola temos preto. E o preto que fez filho com branco é mulato. Mulato não é branco. E nós em Angola temos branco, temos mulatos. E aqueles mulatos são as nossas mamães, nossas irmãs que fizeram com brancos. Claro que são mulatos. Alguns têm conhecimento, claro. Se o pai existe, reconhecer o filho, claro, aceitaremos. E o filho que cresceu em Angola, cresceu em Angola, aceitaremos ele nosso filho. Eles que não sabem, não conhecem o pai, pronto, são nossos filhos que cresceram conosco, sofreram conosco, andamos descalços, são nossos irmãos, nossas irmãs. E vamos morrer com eles, aqueles mulatos. E agora, os mulatos portugueses, que caiu do céu, vai bondir em Portugal e cai em Angola. Vocês não são angolanos. Roubaram comunal, trazer a arma comunal para começar a matar o povo, mas não esquece. O povo terá sempre a última palavra. Com vossas armas e o mesmo branco que vos manda, vos mete nos postos, são também os mesmos que vão dizer: epa, chega, vamos ainda mudar da política. E virá sempre
Um presidente que será leão, que vai levar balas, que vai virar. E aquele leão, você sabe, não come guisaca, não come jinguba, não come folha. E você sabe o que ele come. Virá um dia. Vocês podem levar tudo, mas vocês não terão lugar na terra do branco, porque o branco vai acabar recuperando o que vocês trouxeram e vos mandar de volta no buraco do leão. E quando chegar a hora, talvez naquela época, haverá um verdadeiro filho de Angola no poder. O exemplo está aí. O Domingos Cololo, que é da UNITA, vai ser chamado Bento Bento Iquiqui, o nome Swahili, que vão dar dinheiro a um angolano verdadeiro para atrair os seus, para atrair o partido político dele, para atrair o outro povo, para tirar alguns membros da UNITA, integrar-se no MPLA. Que política é essa? Vocês vão corromper uma pessoa com 22 milhões, enquanto que o irmão está aí a chorar, não temos medicamento. A Isabela que vendia ovo vai ficar milionária. Ela vai deixar ovos, vai parar na Sonangol, ela vai levar tudo da Sonangol. O povo não pode falar. Até aspirina no hospital nós não temos. Que é isso? E os que roubaram, que cometeram esse tipo de crime, estão aí a andar. Você vai contar a mim que não eu sou angolano. Você não é. Eu estou aqui na Europa. Todo mundo, povo, amigos, famílias, não sei o que, sabe? Se cometer o erro, eu fico nervoso. Eu esqueço que você é irmão, você é primo, você é amigo, eu esqueço. Porque sou justo. Eu nunca dei um discurso para dizer isso. Eles sabem isso que eu sou. Eu tomo decisão de um momento para outro. Todo mundo sabe disso. Que seja a mulher que me mostrou o corpo dela, que seja o filho, seja quem, sabe que esse homem pode virar a um momento para outro. Pode perguntar mulato, preto, angolano, bacongo, sabe aquilo que eu sou. Então eu não posso ficar presidente da República, porque se eu tiver presidente da República, não haverá essa coisa porque ele roubou, porque foi em Dubai. Não. Você vai ficar aí na minha frente, vai justificar, não justificar, você fica aí, você vai ser decepado. Para mim é o povo, é Angola, é a terra, é o amor da pátria. Sobretudo quando você é estrangeiro, você é maluba, que não tem nada a ver com Angola. A maltratar o povo, a enfeitiçar as crianças, a cometer crime, não pode ficar preso. Sobretudo se você é santomês, te deram a oportunidade de ficar naquela terra, você ainda vai maltratar o povo, a roubar, a levar dinheiro não sei aonde. Então se você cair na minha mão, quero que eu te perdoo? Sou maluco o quê? E vocês vão contar para mim porque o Savimbi era mau. Não, o Savimbi nunca foi mau. Foi um homem vivo. Foi um homem que estava a ver longe. Foi um homem que entendia as dificuldades, sabia o comportamento, sabia a história que em Angola havia estrangeiro. E hoje eu dou razão naquele homem, o Dr. Malheiro Savimbi. Hoje eu estou fora, estou a ver as dificuldades do meu povo que está a acontecer em Angola. Nem água. 45 anos de independência, nem água sai. E hoje, quando chove, a água não consegue chegar no mar. A cidade toda cheia de água.
as mamãs a morrer na eletricidade no caminho, aquelas zungueiras. Ah, Angola, meu povo, dói. Qual é o nosso pecado? O nosso pecado é aceitar estrangeiro em Angola. O nosso pecado. Agradeço esse homem, o Domingos Cololo, por o seu exemplo. Ele foi corrompido com 22 milhões nesse dólar e kwanza, mas 22 milhões é muito dinheiro. E ele vai levar isso no partido dele. Olha, ele foi corrompido pelo senhor Iquiqui. O Bento está lá à espera de mim para levar todo simpatizante da UNITA para enquadrar-se no MPLA. É triste. Quantas pessoas em Angola têm esse tipo de consciência? Pouca gente. O amor da pátria, o senhor Domingos Cololo tem. Ele vai sacrificar-se de morrer de fome, nem de construir a casa, nem nada, mas vai levar dinheiro no partido dele para dizer que não, olha, eu fui corrompido. 22 milhões para nós fugirmos do nosso partido para enquadrar-se no MPLA. Que tipo de partido político é esse que pode fazer isso ao seu próprio povo? Vocês são inconscientes. Inconscientes, pá. É triste, muito triste ouvir isso. E ver esse tipo de coisas. É só pode ser um bacongo a fazer isso. E a mesma pessoa que comia pessoas. E a pessoa que comia pessoas é ele que vai se sacrificar para defender aquele povo que ele comia. O exemplo está aí. Pessoas que têm amor da pátria. Pessoas como Domingos Cololo. E ele aceita morrer de fome. E ele vai entregar 22 milhões ao partido dele. Eu duvido que se tivesse um catanguese, um baluba, um santomese, um cabo-verdiano, um guineense, um maliano, aceitaria isso. Sacrificava o povo. Tirava o partido dele, o membro do partido, para levar no outro partido político. Só pode ser um bacongo a fazer isso. Sacrificaram-se já no princípio para combater, vão se deixar Angola para exilar-se no Congo Democrático. Ali foram chamados escravos, denominados todo tipo de nomes, mas sempre com a consciência, o trabalho, a luta pela independência. E quando chegou a hora, vão deixar a terra alheia para regressar na própria terra. Angola independente. Os que tiveram no MPLA que combateram, os papá Lavos, os papá Quarta Bunza, os velhos Mauete, os papá Capitão João Batista, os papá Paulo Pascoal Voalo, os papá Yuyu que enquadraram o MPLA em 56. Os papá Capitão João Batista que estiveram lá, 50 e tal, no MPLA. Na altura não havia Agostinho Neto, não havia o Santomé do Santos, nem havia João Lourenço, porque ele enquadrou em 74. Não havia todo esse nome. Que o velho Mendes de Carvalho, a sua alma descansa em paz, que ele sempre lutou para o bem do povo angolano. Foram todos afastados. Os velhos Ambrósio Lucoque, os papá André Massaki, os velhos Orden, Roberto. Morreram
por causa da independência de Angola. E hoje, estrangeiro a mandar boca. Vê lá um exemplo, um angolano verdadeiro, que sai com dinheiro, 22 milhões, ele vai devolver o partido. Ele a dizer que eu sou angolano, estou aqui para defender a pátria, amo o povo. Povo angolano, chegou a hora. Todos unidos. Todo angolano não dar espaço a um estrangeiro. Crescer com ele como não. Falar português afinado como não. Seja branco como não. Quando ele não é angolano verdadeiro, não é nosso irmão, não é nossa irmã. Vamos votar para um outro partido. E esse partido que seja um angolano verdadeiro. E nós aceitamos um angolano verdadeiro de Cabinda Cunene. Seja de que tribo, se é angolano verdadeiro, que ele passasse no poder, ficasse presidente de Angola. Haverá mudança. E daí faremos a caça do estrangeiro em Angola. Sem perdão. Que seja a irmã que fez filho com o estrangeiro, ela vai sair para viver na terra do estrangeiro. E se ela não aceitar isso, ela vai morrer com o marido e os filhos. Os que foram, que traíram, não pode ser perdoado. Porque esse sofrimento, se nós deixarmos, haverá sempre estrangeiro com o presidente de Angola, e nós não teremos mais a saída. Essa aqui, a minha mensagem para o meu povo. Entende? Estou nervoso porque demais. Até balubas na própria terra não conseguem ali. Estão a fazer o caminho. Quando cair ali, o caminho será para Angola. Isso não vai acontecer. Não deixaremos nenhum baluba em Angola. Isso não vai acontecer. Se na vossa terra não conseguir, então é virar pombas para poder voar, mudar de terra. Porque em Angola não haverá sítio para vocês. Obrigado, meu povo, unidos para tirar esse partido no poder, elegerem um angolano verdadeiro. Até a próxima.